Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Então tá, espero que sim. Eu quero gravar esse vídeo aqui com o título que eu vi na Bíblia Dake. E lá diz que o título é O Submarino Preparado por Deus para Jonas. Mas antes, eu quero falar sobre o sinal do profeta Jonas que o Senhor Jesus menciona em Mateus 12, 38 a 42. O texto diz assim, olha só. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois preste atenção nessa palavra, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim, preste atenção nessa palavra, assim também, por favor, estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, Jesus falando, quem é mais do que Jonas? Aí ele cita outro exemplo, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus fala, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. É a rainha de Sabá que ele está falando. Então veja, pediram um sinal para Jesus, e ele falou, o sinal é o do profeta Jonas. E lá no versículo 40, ele diz assim, ó, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, veja, esse como, ele está falando, olha, da mesma forma, igual, como diz o mineiro, que nem, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim, ou seja, da mesma forma que Jonas passou por aquele momento, da mesma forma que o texto em Jonas narra que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Jesus está dizendo, vai ser assim comigo também. Vão me matar e eu vou até as profundezas. Eu vou até o inferno para pregar para os que estão lá aguardando a minha palavra. E olha só que interessante. Jonas foi tragado literalmente pelo peixe. Jonas foi tragado literalmente pelo peixe, diz a palavra. Lá no capítulo 2, versículo 17 de Jonas, diz assim, ó, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então veja bem. Jonas foi tragado literalmente pelo peixe. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Está em Jonas capítulo 2, versículo 1, 7. O Senhor inspirou Jonas a dizer isso, ó. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre, preste atenção agora, que eu vou chegar lá naquele como, naquele assim. Do ventre do inferno, gritei. Opa, peraí.
Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por sobre mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Onde Jonas estava? Onde Jonas estava? Ele mesmo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E ele confessa, eu desci até aos fundamentos dos montes. Mas peraí, está num peixe, numa baleia? Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre. Ou seja, ele tinha plena convicção que ele não mais estaria na terra, que ele já estava morto. Morto. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Ninguém pode abrir a não ser a autoridade, o poder, a voz de Deus. Mas tu, a glória que Deus tem na vida dele. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ou a minha alma da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, olha só, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. O trono de glória e poder estava aberto e Jonas contemplava. O sumo sacerdote no céu, Jesus Cristo de Nazaré, ministro no santuário de Deus, recebeu a oração de Jonas. Jonas foi tragado literalmente pelo peixe. Jonas não continuou vivo. Pois é. Como que em um milagre? Não. Ainda que a baleia seja um peixe enorme, ou se não é baleia, um outro peixe que Deus fez naquela ocasião, existia, não estava extinto, não sei dizer. A Bíblia fala, algumas traduções de baleia. Eu fico com a Bíblia. Elas são enormes. Metros e metros de comprimento, metros e metros de largura, a boca, metros e metros de altura. Então cabia um homem tranquilamente ali, mas eles estão falando de uma baleia. A baleia, quando ela vai se alimentar, são milhares de peixes que ela engole de uma vez no seu estômago. Então como é que pode, né? Então ele foi tragado literalmente pelo peixe. Jonas não continuou vivo, como que em um milagre. Ele morreu quando foi engolido. Como todas as criaturas. Como todas as criaturas, quando os animais comem e passam pelo seu sistema digestivo e gástrico e tudo mais, tornou-se uma verdadeira espécie de morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra como, lembra que eu falei? Como e assim, de Mateus 12, 40, requeriam a morte e ressurreição de Jonas da mesma forma. Por isso que o Senhor Jesus mencionou ele. Porque ele sabia que ia ser morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitaria. Só que no período da morte e da ressurreição, onde ele estaria? Levando o cativo o cativeiro. Salvando as almas pela pregação do evangelho que estava no abismo onde Jonas, na época dele, estava. Quando orou a Deus. E Deus o tirou de lá. Então veja. A palavra como e assim de Mateus 12, 40, Jesus está dizendo, olha, é igualzinho o que aconteceu com Jonas.
É o que vai acontecer comigo. Eu vou morrer, eu vou lá no abismo pregar para os que estão lá aguardando o evangelho da salvação, para que a graça seja dada a eles, e vou levar cativo o cativeiro. Eles não ficarão lá mais. Os ímpios, aqueles que não deram ouvido, os espíritos malignos estão lá, até hoje. Até o dia do juízo vão estar lá, permanecer lá. Ou até o momento que Deus vai liberar 2 ou 3 aí para atuar na terra, quando o anticristo estiver aqui. Mas, nesse tempo de hoje, não existe cativeiro. O crente morre, os eleitos morrem e vai para o céu. A palavra como e assim de Mateus 12:40 requeriam a morte e ressurreição de Jonas da mesma forma. Senão ele não mencionaria o exemplo, o sinal de Jonas. A expressão hebraica, olha só, atenção, a expressão hebraica 3 dias pode ser usada para se referir a qualquer parte de 3 dias. Mas, quando o termo noites é usado com ela, o termo só pode significar 3 dias e 3 noites, como está em Mateus 12:40. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa, mas por que Jesus falou do sinal de Jonas? O que tem a ver a baleia com a morte dele, a ressurreição? Tem tudo a ver, pela forma como aconteceu. A gente acredita que Jonas ficou 3 dias e 3 noites andando no vento da baleia pelos oceanos. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Por quê? Porque quando Jonas orou, Deus pega o peixe e manda o peixe vomitar ele. Agora, quem estava lá dentro? Era o corpo de Jonas. E a alma dele? Lá no abismo. É de lá, nesse intervalo dele sair, né? Está no corpo lá. E ele percebendo que estava se desfalecendo, ele começou a orar a Deus. Jonas orou de ambos os lugares. Das entranhas do peixe e do inferno, pois ele estava nos 2 lugares. Na sua alma estando no inferno, entre o momento de sua morte e a ressurreição. Ele mesmo fala isso. Na angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Ou seja, ele já estava no ventre do peixe, porém, literalmente a alma dele, depois que morreu, estava a caminho do abismo. E nesse intervalo, ele clamou, ele viu, falou, opa, a coisa azedou para mim. Por quê? Porque ele tinha fugido da presença de Deus, porque ele não queria que Deus salvasse os ninivitas, porque ele pensava que os ninivitas depois iam contra o seu povo. E ele colocava mais a alma, a vida do seu povo, acima do que Deus estava determinando. Na cabeça dele é o seguinte, se eu for lá e Deus perdoar esse povo, eles vão vir amanhã e vai matar o meu povo. Então, para preservar o meu povo, eu não vou lá pregar. E ele, fugiu. Aí quando ele percebeu, opa, o que eu fiz aqui? Olha onde eu estou, onde eu vim parar aqui. É melhor obedecer. Eu vou obedecer, eu vou orar, vou clamar ao Senhor para me dar uma chance. Aí ele ainda diz assim, a minha oração foi ouvida. Ufa! O Senhor, Espírito Santo, permitiu ele escrever isso para a gente entender. Ufa! Ainda bem que ele ouviu a minha oração, me perdoou e me tirou daqui deste lugar. Por quê? Porque ninguém acredita que o Hades, o Sheol, o inferno, o abismo existe, seja lá o nome que se dá. Ninguém sem Jesus hoje acredita nisso. Você fala para as pessoas hoje, com o amor de Cristo no coração, que há um caminho que Jesus trilhou para nós, que Ele entrou por ele e nos garante que há moradas. Mas ninguém quer ouvir, por quê? Porque não acredita que existe um outro lugar que aqueles que não têm Cristo vão para lá. Não acreditam. Tem gente que absurdamente fala, o inferno é aqui mesmo, na terra. Quanta ignorância. O inferno é real, ele existe. Tem gente, tem almas lá, e infelizmente vai mais para lá. Então o tempo é agora. O que Jonas está dizendo para nós aqui, e que Jesus fala lá muitos anos depois, centenas de anos depois, ele fala, olha, o único sinal que eu vou dar é igual aconteceu com Jonas. Como foi com Jonas, assim como foi com Jonas. Mas as pessoas não querem acreditar no que a gente fala. E só vão descobrir como Jonas descobriu. Ou como o rico
da história do rico e Lázaro, o pobre, que naquele tempo ainda o cativeiro não havia sido levado, ele, Lázaro, pobre, estava no seio de Abraão. Havia um abismo, uma separação entre Abraão, onde Abraão estava, aguardando a mensagem de Jesus, a exemplo de Jonas, e o rico estava do outro lado gritando: pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedinho dele na água e pôr na minha boca, eu estou com sede. E Abraão falou: não tem como ir para aí. E nem assim as pessoas para refletir sobre isso. Peraí, como pode ser isso? Opa, peraí, se existe esse lugar, eu não quero ir para lá. Porque esse lugar existe. Então veja, Jonas orou de ambos os lugares, das entranhas do peixe e do inferno, pois ele estava nos dois lugares. Sua alma estando no inferno, era o momento de sua morte e a ressurreição. Era o momento de sua morte e ressurreição. A alma é imortal. Inferno, Sheol em hebraico, o mundo invisível, o lugar das almas que já partiram, e não o túmulo para onde vai o corpo na morte. Então o seu corpo a pessoa pode morrer em qualquer lugar do mundo, do planeta, tanto nas profundezas como na altura do monte mais alto. O corpo dele pode ficar lá até a volta do Senhor Jesus. Mas a alma dele vai para um lugar. Eu creio que hoje os salvos vão para o céu, aguardam lá. E os não salvos permanecem no céu. Por isso é urgente a nossa pregação. Por isso que é urgente o nosso desejo de salvar almas. Porque a gente tem tanta convicção disso, que a gente luta diariamente. Tem muitos como eu, e não sei se eu, até aquele dia chegar do arrebatamento, vou estar aprovado. Quem é que pode afirmar isso? Só o Senhor Jesus, que tem a lista daqueles. Mas nós lutamos todos os dias para alcançar essa graça, de sermos salvos, de ter valido a pena Jesus morrer por nós. Não somos santarrões, não temos asinha de anjo batendo atrás, não. Nós estamos lutando todos os dias contra o pecado. E olha que o pecado vem para nós com mais força, para apagar a luz de Jesus em nós, para tirar o sal da terra de nós, para nos levar para onde o Satanás mora. Então veja, é uma luta. E eu estou falando isso para você aqui, eu tenho por fé que sou salvo, mas quem sabe se fui salvo é o Senhor. Como qualquer crente, todo mundo tem, o crente que trabalha, que prega, todo ele se perguntar: não, eu tenho certeza da minha salvação, Jesus falou. Agora, quem conhece o coração do homem não é o homem, é Deus. Agora, eu tenho fé para crer naquilo que eu espero e tenho convicção dos fatos que eu não vejo, que estão movidos para realizar tudo que me favoreça para eu chegar lá. E eu estou te passando isso. Nos meus vídeos eu passo isso para você. Eu nem peço like, eu não peço pix, eu não peço nada. Eu só peço que você tenha um pouquinho só de trabalho, de abrir a sua Bíblia, ler e meditar sobre o que eu estou falando. Se você achar que é balela, desconsidera, a amizade é a mesma. Mas se tiver algum fundo de verdade, por favor, se arrependa, se converta. Enquanto é tempo, entregue a sua vida para Jesus. E deixe o resto com ele. Amém? No versículo 6, diz assim, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Olha só. Só no versículo 6 seria uma prova suficiente de que Jonas estava morto enquanto se encontrava nas entranhas do peixe. Só o versículo 6 aqui já mostra que ele está falando que desce o fundamento dos montes, que a terra encerrou ele para sempre, e fala que Deus fez subir a vida da perdição, ou seja, já estava, passou a régua, foi para o saco. E ele orou a Deus e Deus trouxe ele de volta.
E talvez alguém fale assim, mas como é que Deus pode fazer isso? Gente, Deus é Deus. Deus não pergunta se você concorda com ele. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou a menina Talita lá, Talita Cumi, né? A filha a filha de Jairo. Deus ressuscitou aquele que jogaram no túmulo onde estavam os ossos de Eliseu. Deus levou Elias num carro de fogo. Deus trasladou Enoque. Gente, no versículo 9, Jonas voltou a se consagrar e a obedecer. E o Senhor falou ao peixe para que o vomitasse. Então veja bem, no versículo 9 está isso aí. Mais tarde, os rápidos pensamentos e as palavras de Jonas, enquanto estava morrendo e voltando à vida novamente, após 3 dias e 3 noites, foram registrados por ele por inspiração. Talvez eu e você nunca viéssemos a saber disso, mas o Espírito Santo de Deus quis que Jonas relatasse isso da forma que aconteceu, porque o próprio Deus, na pessoa de seu filho Jesus, estaria depois usando como o sinal o que aconteceu com Jonas e que de fato aconteceu com ele. Finalizando, essa passagem indica que Jonas esteve morto por 3 dias e depois foi ressuscitado como Cristo. Se esse não fosse o caso, então ele não poderia ser considerado um verdadeiro sinal da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nada é dito sobre Jonas ter sido preservado vivo dentro da baleia. Cristo esteve morto por 3 dias e 3 noites inteiras até ressuscitar. E Jesus não estava dormindo, ele estava trabalhando. Aonde Jonas esteve, quando clamou e suplicou o Senhor, que ele viu que o abismo cercou, é ali que o Senhor foi, e ali ele pregou o evangelho, que eu estou pregando para você, que as igrejas evangélicas pregam, que os irmãos aí batem na sua porta para te anunciar. Esse evangelho da salvação, Jesus pregou até para os mortos, e as almas que ouviram e aceitaram o seu testemunho, algumas delas foram ressuscitadas e andaram por Jerusalém, visitando os seus entes queridos. Olha a profundidade do poder de Deus para nós hoje não querermos nada com Jesus Cristo. Olha só o absurdo. Eu espero que essa palavra tenha ajudado a você a refletir um pouco mais sobre qualquer decisão que você está pensando tomar e se apressar, viu? Se apressar. Quando eu nasci tinha mais tempo, hoje não tem mais tempo não. Tá? As portas, os sinais, a gente tem que entender também os sinais. Algumas coisas do princípio de dores já estão aí pelo mundo afora. Mas o que aguarda a humanidade nos últimos 7 anos, ninguém consegue sequer imaginar. O que o Senhor diz é que terrível, cruel, maligno será as coisas que acontecerão no final dos tempos. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus em nome de Jesus.